Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de patologia na nossa playlist de lesão e morte celular. Não esqueça de seguir o canal e curtir o vídeo. Falaremos hoje sobre as agressões ao DNA e os mecanismos de reparo celular. O DNA está sempre exposto a diversos tipos de agressões que comprometem a sua estrutura e função. Compreender como a célula identifica e responde a essa lesão é fundamental para entender o processo biológico e a origem de diversas patologias, incluindo câncer. As principais fontes de agressão podem ser agentes externos, como radiação ionizante, raio-x e gama, radiação não ionizante, como a luz ultravioleta, substâncias químicas, alquilantes e agentes ambientais diversos. Os processos internos, como radicais livres produzidos no metabolismo celular, erros de pareamento durante a replicação do DNA, produtos metabólicos diversos e reativos e processos oxidativos celulares. Os cinco principais tipos de lesão no DNA. Alteração em base nitrogenada, quando modificações químicas que alteram a estrutura das bases púricas ou pirimídicas, afetando o pareamento correto durante a replicação. A mudança de nucleotídeo, quando acontece uma substituição incorreta de um nucleotídeo por outro, podendo resultar em mutação pontual que altera a sequência gênica. A formação de dímeros, uma ligação covalente entre bases adjacentes, especialmente dímeros de timina, causados por radiação ultravioleta. A quebra de fita, que já é uma coisa mais grave, com uma ruptura de uma ou ambas as fitas de dupla hélice, representando uma lesão muito grave que requer mecanismos complexos de reparo. E o pareamento errado na replicação, a incorporação incorreta de nucleotídeos durante a síntese de DNA, gerando incompatibilidade entre as bases complementares. E qual a resposta celular a essas agressões? Quando o DNA sofre algum tipo de lesão, a célula desencadeia uma resposta sofisticada e coordenada, que são feitas por proteínas especializadas, reconhecendo as anormalidades na estrutura do DNA e ativando cascatas de sinalização que determinam o destino. Primeiro acontece o reconhecimento, depois acontece a transdução do sinal pela cascata de sinalização e a resposta, ou reparo, ou a indução à apoptose, que é a morte programada. As vias do destino após a lesão do DNA pode ser um reparo bem-sucedido. Quando dá tudo certo, os mecanismos conseguem corrigir o defeito, a célula retoma o seu ciclo vital normal, nada acontece. Tudo está perfeito. Só que, e se não dá certo? E se por algum motivo não conseguiu reparar, o dano era grave demais? Aí a célula vai tentar programar a morte dela fazendo por apoptose, evitando a propagação de mutação. E se a apoptose não der certo e manter o erro do DNA, pode ocorrer uma transformação neoplásica, que a falha do reconhecimento e reparo leva ao acúmulo de mutação e à transformação da célula em maligna. Genes de reparo MMR, corrigindo parâmetros incorretos. Os genes de reparo de erros de pareamento MMR, Mismatch Repair Genes, constituem um sistema essencial para corrigir os erros que ocorrem durante a replicação do DNA. Em humanos, esse sistema é composto por várias proteínas especializadas, gene HMSH, de 2 a 6, proteínas que reconhecem e se ligam aos pareamentos incorretos de nucleotídeos de dupla fita de DNA. Os genes MLH 1 e 2 codificam proteínas com atividade de endonuclease, responsáveis por cortar a sequência contendo a base errada. E os genes PMS 1 e 2 participam do complexo de reparo juntamente com outras proteínas MMR, para garantir a correção eficiente. E a relevância clínica?
Mutações herdadas nos genes MMR ocorrem na síndrome de Lynch, fortemente associada ao carcinoma coloretal hereditário sem polipose. Defeitos nesses genes predispõem significativamente o desenvolvimento do câncer. Então, se nós temos um defeito num gene que vai preparar a proteína que codifica o erro, que pode descobrir o erro, então a gente tem uma chance muito grande de uma neoplasia. Como sabemos, se não tem uma proteína que consegue verificar o problema da célula, a célula ela não consegue fazer apoptose, porque para ela tá tudo certo, e aí o erro do DNA segue firme e forte até virar um câncer e muito provavelmente maligno. Mecanismos de reparo MMR em ação. Primeiro reconhecimento. Proteínas MSH identificam pareamento errado entre nucleotídeos de dupla fita do DNA recém-replicado. Acontece então o recrutamento. As proteínas MSH acionam e recrutam as proteínas MLH para o sítio da lesão. A excisão. As proteínas MLH, com atividade de endonuclease, cortam e removem a sequência contendo a base incorreta. E a síntese e ligação. O complexo DNA polimerase e DNA ligase sintetiza uma nova sequência incorreta que liga a fita ao DNA. Genes de reparo por excisão de nucleotídeos, NER. O sistema de reparo por excisão de nucleotídeos é especialmente importante para corrigir lesões causadas por radiação ultravioleta, que frequentemente resulta na formação de dímeros de timina. Essas lesões distorcem a estrutura da dupla fita e impedem a replicação e a transcrição normal do DNA. A proteína XPC, Xeroderma pigmentosom C protein, desempenha papel central nesse processo, reconhecendo as distorções estruturais e recrutando outros componentes do complexo de reparo. Esse processo envolve várias etapas coordenadas que garantem a remoção precisa da lesão e a síntese de uma nova sequência do DNA. Xeroderma pigmentoso. Pacientes com mutação do gene XPC desenvolvem essa doença genética grave, caracterizada por extrema sensibilidade à luz solar. Muito famosa. Esses indivíduos têm risco muito elevado de desenvolver múltiplos tipos de câncer de pele, frequentemente ainda na infância ou na adolescência. Tem até um anime sobre isso. Enfim, etapas do reparo por excisão de nucleotídeos. Reconhecimento da lesão. A proteína XPC identifica os dímeros de timina ou outras distorções causadas pelo raio ultravioleta. O complexo proteico se liga ao DNA lesado. Acontece então a abertura da dupla fita, uma helicase é recrutada e promove a abertura da dupla hélice na região da lesão, expondo as bases danificadas. Acontece então a excisão da sequência lesada. A proteína XPC, com atividade de endonuclease, corta a fita de DNA, removendo o segmento que contém os nucleotídeos lesados. A síntese e religação. A DNA polimerase sintetiza uma nova sequência usando a fita complementar como molde. O DNA ligase une as extremidades, restaurando a integridade do DNA. Genes BRCA, guardiões contra a radiação ionizante. BRCA e BRCA2, tô brincando. BRCA1, BRCA2. Os genes BRCA, Breast Cancer 1 e 2, são exemplos bem conhecidos de genes guardiões do genoma. Eles codificam proteínas essenciais para o reparo de quebras de fita dupla de DNA, lesões particularmente graves causadas por radiação ionizante.
Essas proteínas participam do processo de recombinação homóloga, um mecanismo sofisticado de reparo que utiliza a cromátide irmã como molde para restaurar a sequência correta do DNA. E o que significa isso? As mutações herdadas nos genes BRCA1 e 2 aumentam dramaticamente o risco de desenvolver o câncer de mama e de ovário. Mulheres portadoras dessas mutações têm risco de até 70% de desenvolver o câncer de mama ao longo da vida. O conhecimento sobre esses genes revolucionou a prevenção e o tratamento dos cânceres hereditários. Eu conheço uma pessoa que é amiga e ela teve, assim, praticamente toda a família com o câncer de mama. Então, existe uma grande chance de ter essa mutação herdada. Os checkpoints do ciclo celular e as lesões do DNA. O ciclo celular possui pontos de avaliação, checkpoints, onde a integridade do DNA é verificada antes da célula prosseguir para a próxima fase. Esses mecanismos garantem que as células com DNA danificado não se dividam, evitando a propagação de mutações. Lesões pequenas, modificações menores reparáveis por excisão de bases ou nucleotídeos, geralmente não causando retardo significativo no ciclo celular. O reparo ocorre rapidamente e sem interrupção. As lesões extensas, danos graves como quebra de fitas dupla, ativam sinais potentes que induzem a parada do ciclo celular. A célula permanece parada até que o reparo seja concluído ou até que seja direcionada para a apoptose. Essa avaliação é contínua. Os checkpoints avaliam constantemente a integridade do DNA. Somente quando não há danos detectados é que o ciclo celular avança normalmente para a próxima fase. As moléculas guardiãs do genoma. As proteínas responsáveis por detectar, sinalizar e reparar o dano no DNA são coletivamente conhecidas como moléculas guardiãs do genoma. Esses genes são altamente conservados evolutivamente, demonstrando sua importância fundamental para a vida. Temos as moléculas transdutoras, que transmitem sinais de proteínas sensoras para os efetores, amplificando e coordenando a resposta. As proteínas efetoras que executam as ações de reparo do DNA ou induzem a parada do ciclo celular e a apoptose. A conservação evolutiva, identificadas inicialmente em procariotos, depois em eucariotos primitivos e mamíferos, com grande homologia entre as espécies. E os sensores, proteínas sensoras que detectam anormalidades estruturais no DNA e induzem a resposta celular às lesões. Importância na carcinogênese. Mutações em genes guardiões do genoma são fatores cruciais no desenvolvimento do câncer, especialmente nas formas hereditárias. A perda da função dessas proteínas permite o acúmulo de mutações que podem levar à transformação maligna. E a senescência replicativa e o papel da P53. Senescência replicativa, quando as células se dividem repetidamente sem ativação da telomerase, os telômeros encurtam progressivamente. Ao atingirem um tamanho crítico, as proteínas semelhantes às que reconhecem as lesões do DNA são ativadas, levando à parada permanente e irreversível do ciclo celular. Células senescentes apresentam características morfológicas distintas, como acúmulo de B-glicosidase, e tornam-se resistentes à apoptose. Embora facilmente identificável in vitro, o papel exato da senescência replicativa em tecidos vivos ainda não é completamente compreendido. A proteína P53 é guardiã do genoma. É uma proteína crucial no processo de reparo do DNA. Quando ativada por danos ao DNA, ela determina a parada do ciclo celular, permitindo que o tempo para o reparo. Se o reparo não for possível, a P53 induz a apoptose,
eliminando a célula potencialmente perigosa. Na senescência replicativa, a ativação irreversível de inibidores no ciclo celular P16 e P21 e a inibição parcial da atividade da P53, estabelecendo um estado celular único. Então, assim, terminamos essa aula. Eu tentei ser mais rápida porque eu literalmente gravei essa aula várias vezes e vários problemas aconteceram. Dessa vez aconteceu um pouquinho também, mas acho que deu. Espero ver vocês na próxima. Ainda temos algumas na nossa playlist de lesão. Vamos ter playlists curtinhas e playlists mais compridas, dependendo do assunto. Muito obrigada por ver até aqui. Vejo vocês na próxima. Até mais.